E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo desses dois carinhas aqui para vocês, que é o Casio G-Shock DW 5600 clássico, que é esse daqui da direita, e o Casio G-Shock DW 5600 MS, que é esse da esquerda aqui. Então, galera, aqui tá os dois, né? Eu posso adiantar para vocês que esses dois relógios aqui são o mesmo, tá? Como que eu sei disso? Eu vejo o módulo. O módulo desse MS é o 3229. Agora o do modelo clássico. Vamos lá. 3229 também. Só que esse aqui é o modelo 5600E. E esse daqui é o modelo 5600MS. Galera, aqui os relógios eles vão ter as mesmas funções, sem tirar e nem pôr. Tudo igual. Tamanho, eles têm o mesmo tamanho, tá? Tudo igual, mesmo tamanho. O peso é o mesmo. As medidas ali de caixa é a mesma também. Claro que aqui eu tenho medidas aproximadas, né? Mas eu vou colocar aqui do lado, ó, as medidas que eu peguei direto do site do fabricante, que no caso é a Casio. E vocês vão poder conferir por conta própria. O tamanho de caixa, galera, é o mesmo, tá? Tanto é que esse meu aqui, 5600, ele tá com esse mesmo bezel aqui, ó. O kit bezel do MS eu coloquei aqui no 5600 também, porque o que veio nele estragou, né? Ressecou, rachou e quebrou. Aí eu fui e comprei um desse daqui. Vocês podem ver, ó. Ambos têm aí o número do módulo na pulseira. E ambos não são pintados as letras aqui, ó. No original que vem no 5600Z, essas letras aqui, elas são brancas. Aí eu fui lá e comprei o bezel que vem nesse modelo aqui. O bezel é pulseira. É a mesma. A única mudança que eu fiz foi no passador. Que o passador do meu ressecou, arrebentou, mesmo já sendo kit novo. Aí eu fui e botei esse passador aqui em aço inoxidável, que eu tirei da pulseira de um Aqualante. Mas originalmente ele vem com esse passador em borracha aqui. A fivela é em aço anodizada preto. Só que no modelo MS, os botões também são anodizados na cor preto. E no modelo clássico não é, ó. Eles são na cor do aço mesmo, polido. É o mesmo relógio, galera. As funções são as mesmas, tá? Ó. Cronômetro, alarme, quero dizer, alarme. Contagem regressiva, cronômetro, volta à hora normal. Aqui só o que aconteceu foi a adição de cor aqui. Eles inverteram o módulo, né? Botaram o módulo negativo nesse modelo aqui. E colocaram o LCD nessa cor vermelha aqui para vocês. E isso aqui, galera, deu uma piorada na visibilidade do relógio, tá? Eu fiz um vídeo aí comparando esses dois modelos aqui, exatamente esses dois que eu tenho em mãos. Em condições de baixa luminosidade, em uso à noite, vocês vão conseguir enxergar. Já vou colocar para vocês conseguirem ver aqui no vídeo. Quando o relógio ele é negativo, mas os numerais aqui eles são na cor branca, né? Que é o inverso do preto aqui, os numerais ficam brancos. Aí a visibilidade é ok, não vou dizer que é boa não, que boa é só quando é positivo. Vou dizer para vocês que é ok.
Mas aqui, galera, eles inverteram e colocaram esses números vermelhos aqui. Não ficou legal porque o vermelho ele é uma cor, em relação ao branco, né, muito mais escuro, absorve mais a luz. E basta você ter um mínimo de luminosidade que ele já fica tudo preto. Literalmente o visor dele fica todo preto aqui. E isso pode ser um problema. De repente para você não seja, que você enxergue bem. Para mim também não é um problema, mas leve em consideração que você não é o único no mundo. Igual no outro vídeo de comparativo que eu fiz, os caras botaram lá, isso aí que você está falando é tudo besteira. Eu comparei esse modelo aqui com o 5610 SU. Os caras falaram, você está falando é tudo besteira, eu tenho um modelo desse e consigo enxergar bem. Beleza, não é porque você enxerga bem que toda a população do Brasil vai enxergar tão bem quanto você. Deixa de ser aí ignorante e saiba que outras pessoas podem ter problema de vista, têm uma idade mais avançada, tenham que usar óculos, sem óculos não enxerguem, enfim, tem diversos motivos para que o módulo negativo possa ser um problema para algumas pessoas, assim como para mim não é, para outros pode ser. Então esse aqui é o principal tendão de Aquiles desse modelo aqui no meu ponto de vista. O módulo dele, a visibilidade é bem ruim, galera. Aqui está bem iluminado. Tem uma luminária bem aqui em cima de mim, então está iluminando bem. E mesmo assim vocês percebem, não sei se pela câmera vocês vão ter a mesma sensação, uma certa sombra, uma visibilidade, sei lá, cara, uma fumaça, alguma coisa assim, que não fica legal. Preste atenção como o positivo é visível o módulo, tá? Então é o que eu digo, aqui é o mesmo relógio, as mesmas funções, mesma resistência à água, que no caso são os 200 metros de profundidade. A estrutura do relógio é a mesma, ambos aí vêm de fábrica com o bezel e a pulseira em borracha, cristal mineral aqui no mostrador. Os dois vão ter a tampa em aço parafusada, como vocês estão vendo aqui. O diferencial em relação ao MS é justamente a parte estética, né? O cristal mineral dele aqui é diferenciado, tem uma adição maior da cor vermelha, no clássico não tem. E o módulo, né, que é a mudança principal, que é justamente ele ser preto com essas cores, a mescla, né, de preto com vermelho, que, como eu disse, ficou piorado essa visibilidade. Os botões pretos aqui deu um visual maneiro, eu gostei. Poderiam ter colocado os parafusos na cor preto também, que acho que ficaria legal, já que eles colocaram a fivela preta. Poderiam colocar os parafusos na cor preta. E eu vou até além. Essa tampa aqui poderia ser anodizado na cor preta também. Isso aqui indica que, galera, quase que a mesma tampa, tá? Claro que aqui vem MS e aqui eles estamparam a letra E, né, depois da referência do relógio. Então você vai estar comprando o mesmo relógio, só que com a visibilidade piorada. Agora eu vou colocar no vídeo o teste que eu fiz em situações de pouca luz com esses dois relógios aqui. Eu testei aqui do lado de fora de casa, né, no ambiente controlado, e testei na rua, como se eu estivesse usando ele na rua à noite, para que vocês possam ver a visibilidade. Então, galera, agora aqui eu estou gravando numa parte externa, tá? E vocês podem ver aqui, ó, por essa parte, né, aqui, eu acendi a luz dessa parte externa, então aqui do lado de fora está relativamente muito bem iluminado. Agora eu vou mostrar para vocês a visibilidade do 5600 MS
no claro, à noite, beleza? Agora é à noite e vocês vão ver, mesmo em um ambiente iluminado, como é a capacidade de visibilidade do relógio. Ó, ali é o 5600 clássico, né? Do lado direito, e do lado esquerdo o 5600 MS. Eu botei os dois no mesmo lugar, sob a mesma luz, para que vocês possam ver. Se eu forçar a barra aqui, ó, tentar jogar um reflexo. Se eu jogar um reflexo nele, aí sim eu consigo ver. Agora, se eu botar na condição normal, que é virado para vocês, ó, tô tentando simular a visibilidade que vocês teriam ao apontar o relógio para o rosto. Essa é a visibilidade que vocês teriam. Então, aqui foi com a luz completamente boa, né? Completamente excelente aqui, tá super bem iluminado e essa é a visibilidade que vocês vão ter. Agora eu vou forçar a barra ao extremo, vou apagar a luz e vou mostrar para vocês como que fica no total escuro a visibilidade desses dois relógios. Agora aqui, galera, ó, tô no mesmo lugar, apaguei a luz externa, e aqui só tá a iluminação mesmo da noite, galera. Aqui esse reflexo que vocês estão vendo aqui é o reflexo da luz do poste, né, da rua que tá pegando aqui no quintal. E essa aqui é a visibilidade, ó. Vou botar os dois para pegar o mesmo reflexo para ver se vocês vão conseguir enxergar, ó. Aqui. Reparem com o 5600 padrão, ele ainda te oferece uma visibilidade perfeita. O MS já deixa a APK. Eu estou forçando aqui, se eu jogar um reflexo aqui, ó, eu consigo enxergar. Mas se eu voltar para vocês, ó, uma posição total de frente para o usuário do relógio, essa aqui seria a visibilidade que vocês teriam ao olhar o relógio no escuro. Agora, perfeito, essa posição aqui. Essa posição é como se vocês estivessem olhando o relógio no pulso de vocês, né? E é assim que vai ficar a visibilidade. Do lado esquerdo é o MS e do lado direito é o clássico, o 5600E. Aqui, galera, é a iluminação deles no escuro, tá? Como eu tô com a mão só, eu programei a contagem regressiva dos relógios aqui para que vocês consigam enxergar, né? E eu pudesse mostrar para vocês enquanto eu fosse narrando. Até na questão da iluminação, o 5600 no escuro é melhor, o 5600E, né? O modelo clássico. O MS você consegue enxergar a hora sem problemas nenhum no escuro, desde que você acione a luz, mas você consegue perceber que a iluminação dele frente ao 5600E ainda fica bem inferior, né? Como vocês estão conseguindo enxergar agora nesse vídeo aí. Agora aqui, galera, ó, coloquei no pulso, estou andando na rua para simular a sua usabilidade na rua, tá? Ó, a luz do poste ficou bem visível. Agora nas partes que fica mais sombria, ó, vou abaixar o braço, simular como se fosse ver a hora, ó. Já não consegue enxergar nada. Eu tô andando, vou chegar perto do outro poste aqui, ó como é que vai clareando, por causa da luz do poste. Ó, vou jogar o reflexo, fica bem visível, ó. Agora conforme eu for andando, deve estar tremendo feito caramba aí, mas faz parte, ó. Ficou apagado de novo. Isso aqui é só usabilidade normal à noite na rua, tá? Ó, é assim que vocês vão enxergar. Aqui tá, tô embaixo do poste ainda. Agora, ó, tirar um pouco a sombra lá, viu? Ele no escuro
Ó, aqui o poste aqui tá queimado, onde eu tô passando. Olha como é que tá. Tudo bem, aqui eu vou relevar porque não tem a luz normal. Agora, ó, fica bem comprometido mesmo a iluminação do relógio. Conseguiram ver a diferença que eu falei para vocês? Que é exatamente o mesmo relógio, porém com a visibilidade piorada. E eu ainda digo um outro ponto que eu percebi quando eu estava fazendo o vídeo com pouca luminosidade. A iluminação desses dois modelos aqui. Esse 5600, ele tem a iluminação muito melhor do que esse daqui, tá? Embora ambos utilizem aí o esquema de eletroluminescência, porém aqui no 5600 clássico, isso fica muito melhor porque justamente a película polarizada dele não é invertida. Então a luz passa sem problemas nenhum. Nesse daqui não, a película aqui é invertida para dar esse tom preto aqui no relógio. E com certeza a placa EL, a placa eletroluminescente, deva ter alguma diferença, porque quando você aciona a luz, basicamente só acende os números e a parte não funcional do LCD fica mais escurecida, evidenciando somente os números. Dá para você enxergar perfeitamente a hora, mas em comparação a esse aqui, galera, não é nada. Eu até gosto de usar sempre, para comparar a iluminação de outros G-Shock, usar esse modelo, né, como referência de luz boa. Agora eu vou acender aqui de forma isolada para que vocês consigam entender do que eu estou falando. Embora eu já tenha mostrado aí no teste que eu fiz à noite. Vou apagar a luz aqui do cenário para que vocês possam ver. Conseguem ver, ó, a iluminação perfeita do 5600, ó. Ele ilumina todo o módulo e os números prevalecem pretos, né, porque eles já são naturalmente. Agora aqui, galera, eu estou mostrando do 5600ms. Reparem como ele só acende o número. Ó, você vai enxergar tranquilamente a hora. Eu estou tirando um pouco aqui da câmera para ver se ele ainda consegue manter a iluminação sobre ângulos diferentes. Eu estou mudando o ângulo, ó. Assim tá 100% de frente para a câmera. Agora se eu mudo o ângulo, ó, mudei pouca coisa, galera. Já ficou difícil a visibilidade, tá vendo? Então, esse módulo negativo, pelo menos nesse modelo, até a iluminação dele é piorada também. Qual modelo comprar desses dois aqui? Galera, você vai comprar aquele que te agradar mais, tá? Eu passei aqui para vocês o meu ponto de vista e a minha usabilidade com esses dois modelos aqui. Esse aqui é meu, esse daqui foi cedido a critério de empréstimo por um amigo e inscrito aqui do canal, que é o Jair Normando. Ele me emprestou esse aqui gentilmente para que eu pudesse fazer esse vídeo e outros que eu estou gravando. Então esse aqui é critério de empréstimo. Agradecimento especial aí ao Normando, tá? Que pôde ceder esse relógio aqui para que eu pudesse fazer esse vídeo. Então, na hora de comprar, você tem que levar tudo isso em consideração. O uso a longo prazo, galera. Evitem comprar na emoção. Quando você compra na emoção, as chances de a curto e médio prazo isso trazer frustração para você é muito grande. Eu costumo dizer que se você está na dúvida e não tem experiência com módulo negativo, principalmente o módulo negativo relativamente pequeno, que é o caso aqui, vai no positivo. Tem vários relógios. Essa plataforma 5600 ela é muito grande, galera. Ela tem uma variedade enorme de cores, modelos e tal, collabs. Então você pode fazer essa opção aí, principalmente se você comprar pela internet. Lembrem que o módulo negativo, para quem já está acostumado,
ele é tranquilo. Mesmo que você tenha uma visibilidade, algum problema de vista, tenha que usar óculos e tal, de repente não vai te incomodar tanto. Mas se isso, o ponto negativo aqui, o visor negativo, for um problema, você acha que vai ser um problema, não arrisca, porque você vai se frustrar. Pega um positivo, que aqui é sucesso. Aqui, esse relógio aqui, galera, ele tá como ele foi idealizado para ser usado, tá? O módulo negativo veio depois. Não posso negar que fica muito mais bonito, isso aqui é fato. Todo relógio com módulo negativo, na minha opinião, fica bem mais bonito. Mas aqui é o modelo original, né? O modelo que foi feito, ele foi idealizado dessa forma. Claro que aqui no meu já troquei o bezel, mas enfim. Dúvidas? Escolha sempre o positivo, que não vai te trazer problema. A possibilidade aqui de customização é a mesma, tá? Tanto é que vocês podem ver que eu comprei o bezel do MS, botei no 5600Z e vem funcionando normalmente. Então, o problema de customização aqui não vai ser um problema maior. Se você curtiu os botões aqui anodizado preto, beleza. Se isso for um motivo para que faça com que você compre, vai na fé. Mas lembre que módulo negativo, ele tem pouca visibilidade em situações de baixa luz, como eu mostrei nesse vídeo aqui mesmo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal, porque toda e qualquer interação que você faz aqui ajuda demais o crescimento dele aqui dentro dessa plataforma. Ao decorrer do vídeo eu deixei aqui vários links importantes para que você possa estar conferindo. Aqui, o que está aparecendo aqui é o link para você, o código QR para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, e os links vão estar aqui embaixo para você poder conferir. Inclusive o link da nossa loja, onde é vendido alguns G-Shock, inclusive a plataforma 5600 também tem lá sendo vendidos, então é bom que você dê uma olhada, e também tem um link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, caso você esteja assistindo esse vídeo no smartphone, no tablet, enfim. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!